Amigo, por favor, inscreva-se. Um segundo para você. Um grande gesto para mim. Ele tinha aquele tipo de postura que dizia tudo antes mesmo que o arquivo dissesse. Ombros curvados, cabeça inclinada apenas o suficiente para transmitir "não se meta comigo" sem precisar dizer uma palavra. Já tinha visto isso antes, principalmente no espelho, quando era adolescente. Aquela postura que você assume quando sabe que o mundo não se importa e você já está se preparando para o próximo golpe. Eu tinha 54 anos na época, ainda trabalhando no departamento de TI da cidade como analista de sistemas. O tipo de trabalho em que ninguém lembra do seu aniversário, mas todos ligam em pânico quando um painel demora 3 segundos a mais para carregar. Eu gostava disso. Limpo, controlado, previsível. Até que surgiu Janelle. Ela se sentou à minha frente em uma sala de reuniões que cheirava a café frio e lenços desinfetantes. Vestia roupas simples e tinha um dossiê tão fino que parecia um insulto. Kellen, ela disse, 15 anos, quieto, lê não ficção, fica na dele. Olhou diretamente nos meus olhos e depois acrescentou, ele reage mal à injustiça. Como se fosse um efeito colateral, como se já tivesse dito aquilo antes e visto ser ignorado. Antes de continuarmos, diga nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Vamos ver de quais cantos do mundo nos reunimos hoje. Obrigado. E agora, a história. Assenti como se tivesse entendido. Mas, na verdade, só não queria parecer que precisava de mais convencimento. Lares adotivos não funcionaram? Perguntei. 2 este ano, ela respondeu. Sem violência, ele simplesmente se fecha. Uma briga na escola. Alguém fez uma piada sobre o hospital psiquiátrico. Ele reagiu. Não explicou. Apenas se calou. Não me abalei. Fui adotado, disse eu. Isso teve um verdadeiro efeito. Uma pausa de meio segundo. Ela já tinha ouvido desculpas antes. Essa tinha peso. Não me assusto fácil, acrescentei, batendo no arquivo. Pai desconhecido, mãe com histórico de saúde mental. Isso é uma terça-feira. Ela deixou isso no ar. Você precisará comparecer a audiências no tribunal, reuniões escolares, talvez algumas surpresas. A cidade tem buracos. Adolescentes têm dias ruins. Consigo lidar com ambos, respondi. Ela esboçou um leve sorriso. Não amigável, apenas aprovador. Como se eu tivesse passado num teste. Peguei a foto presa ao arquivo com um clipe. Era em preto e branco, escura demais, claramente uma fotocópia. Mas mesmo através do granulado, eu vi. Cabelos escuros caindo sobre os olhos, mandíbula firme como se já odiasse a câmera. Ela é a mãe dele, perguntei. Ele, disse Janelle. Ele carrega a foto para todos os lados. Como se fosse um passaporte. Aquela frase me atingiu mais forte do que deixei transparecer. O que você precisa de mim agora? Perguntei. Uma cama, uma porta que ele possa fechar e um homem adulto que não fuja na primeira vez que ele te testar. Assente. Feito. Assinei os papéis. Foram muitos. O último era uma autorização de informações e veio com uma lista de contatos. Representante escolar, assistente social, um número de emergência 24 horas que eu já esperava não precisar usar. Ela se levantou para sair. Amanhã às 16 horas, ele estará lá com uma mochila e a foto na mão. Ela virou-se para mim. Se algum dia quiser conversar com alguém que já passou por isso, seu irmão Miles é psicólogo. Cerrei um pouco a mandíbula. Não tínhamos nos falado muito ultimamente. Mesmo assim, disse ela, ele entenderia o terreno. Assenti como se fosse ligar. Não disse que ligaria. Ela saiu e eu fiquei ali olhando para a cópia do rosto do garoto até a sala parecer mais fria do que realmente era. Então a coloquei de volta no arquivo, coloquei-o debaixo do braço e fui para casa. No dia seguinte, garanti que o quarto de hóspedes estivesse pronto. Não perfeito, apenas pronto. Colchão virado, lençóis limpos, um abajur funcionando. Deixei a porta aberta. Essa parte era importante. A foto ficou no mesmo lugar por 4 noites seguidas. Lado direito do criado mudo, logo abaixo do abajur, posicionada com precisão como se estivesse esperando que alguém a inspecionasse. Nunca toquei nela, nem mesmo para tirar o pó. Dava para ver que havia sido dobrada 1 ou 2 vezes. As bordas estavam gastas como tecido, o tipo de desgaste que vem de ser segurada com frequência, não de ser guardada.
Eu o via olhando para ela enquanto escovava os dentes, cotovelos travados, escova se movendo pela metade, olhos fixos na pia, mas sem realmente olhar para nada. Quando terminava, sempre a levava de volta ao quarto, colocava-a delicadamente sobre a colcha, como se alguém pudesse acusá-lo de roubo se não estivesse visível. Não conversamos naquela primeira semana. Não de verdade. Eu fazia perguntas curtas. Você gosta de sopa? Ou quer que eu te mostre como usar a máquina de lavar? Ele respondia com um aceno ou um sim baixo, quase um sussurro. Não rude. Apenas fechado, como se qualquer palavra que deixasse sua boca pudesse ser usada contra ele depois. Eu entendia. Fiz o mesmo quando fui colocado em minha terceira casa aos 12 anos. Você se finge de mudo para que ninguém saiba onde cutucar. A única que ele deu atenção de verdade foi Biscuit. Ela o seguia por toda parte como se estivesse esperando por ele. Quando ele se sentava no chão, ela se enrolava ao lado dele. Quando ele passava, sua cauda batia no chão como um código Morse que ninguém mais conseguia traduzir. Ela até começou a dormir do lado de fora da porta dele, e eu não mandei que saísse. Aquela cadela tinha um julgamento melhor que metade dos assistentes sociais que conheci. Na segunda quinta-feira, tudo desabou. Eu estava na cozinha lavando a louça. Ouvi a gaveta bater primeiro, depois o som de algo caindo no chão. Respiração dele ficou rápida. Rápida o suficiente para eu ouvir do corredor. Sequei as mãos e fui até o quarto dele, andando com passos firmes. Ele estava ajoelhado ao lado da cama, vasculhando a mochila como se ela o tivesse traído. Roupas por toda parte, meias jogadas pelo quarto, as costas subindo e descendo como se ele tivesse acabado de correr uma milha. Sumiu, disse ele, voz rachada e afiada. A foto, as mãos foram aos cabelos, puxando os fios, depois de volta à bolsa. Ela estava bem aqui. Vamos procurar, disse eu, ajoelhando. Comece pelo simples. Vamos encontrá-la. Ele não respondeu, apenas continuou mexendo nas coisas, abrindo todos os zíperes como se esperasse que ela reaparecesse magicamente. Procuramos nas gavetas da escrivaninha, debaixo da cama, no armário e até atrás do aquecedor. Ele estava além do pânico, rosto pálido, dedos trêmulos, como se algo fosse quebrar dentro dele se não a segurasse logo. Levantei o colchão e vi um canto dela, mal saindo de onde a estrutura da cama encontrava a parede. Alcancei e a puxei. Encontrei, disse eu. Ele a arrancou das minhas mãos como se eu tivesse resgatado uma pessoa, pressionou-a contra o peito e virou de costas. Pensei que a tinha perdido, disse ele. A voz não subiu. Caiu pesada, como uma pedra. Fiquei em silêncio. Apenas fiquei ali, com a mão ainda no estrado da cama, observando seus ombros tremerem uma vez e depois ficarem imóveis. Naquela noite, ele se sentou no chão, pernas cruzadas, costas apoiadas na cama. Biscuit ocupou o lugar ao lado dele. Ele não me olhou quando falou, apenas manteve os olhos fixos no tapete. Ela costumava cantar no carro, disse. Não era bom. Só alto. Senti-me no batente de porta. Recostado no batente esperando. Ela fazia panquecas em forma de estrela, e cheirava a loção de baunilha. Daquela no frasco marrom. Ele não disse mais nada. Eu também não perguntei. Esse era o trato, você oferece o que pode. Ninguém tem o direito de exigir o resto. Nas semanas seguintes, estabelecemos algo parecido com uma rotina. Eu saía para o trabalho às 7 horas. Ele sempre já estava acordado, vestido e tomando cereal ou fingindo ler na mesa. Ele não tinha problema algum com regras, não mexia no termostato, sempre trancava a porta e deixava os sapatos na sapateira, mesmo sem eu pedir. O garoto tinha a estrutura gravada nos ossos. Depois da escola, eu o encontrava na sala lendo um livro grosso. Assuntos sobre espaço, história, ciência, ocasionalmente guerra, sempre não ficção. Ele nunca pedia ajuda, e eu nunca ficava em cima. Eu preparava o jantar e ele comia em silêncio constante. O tipo de silêncio que costumava me incomodar, mas agora parecia uma trégua. Talvez até um pouco de paz. Uma noite, ele arrumou a mesa antes que eu chegasse em casa. 2 pratos, 2 garfos, copos d'água. Nada elaborado. Apenas preparado, como se estivesse testando o que eu faria com aquilo. Obrigado, disse eu. Ele deu de ombros. Outra noite, dobrou a roupa, a dele e a minha. Não disse uma palavra sobre isso.
Abri minha gaveta e vi minhas camisas dobradas em quadrados perfeitos, e soube exatamente onde ele tinha aprendido aquilo, no sistema de acolhimento. Ainda não éramos uma família. Nem próximos. Nem calorosos, se eu for honesto. Mas também não éramos estranhos. Estávamos naquele espaço em que nenhum dos dois tinha coragem de dizer que precisava de algo, mas ambos sabíamos que, se continuássemos consistentes, algo cresceria. Biscuit, porém, não tinha nenhuma hesitação. Ela o escolheu completamente. Seguia-o por toda parte, dormia aos pés dele, trazia sua bola de tênis desgastada, mesmo que nunca tivesse feito isso comigo. Uma noite, entrei na sala e a vi com a cabeça apoiada na perna dele enquanto ele folheava um livro sobre desastres da aviação. Sua cauda bateu quando me viu. Os olhos dele não saíram da página. Você gosta de cachorros? Perguntei, pegando um copo de água. Ela não é como os outros, respondeu ele. Como assim? Ela não finge precisar de mais do que precisa. Não respondi. Apenas bebi minha água e saí. Algumas frases não precisam de resposta. Ele continuou calado. Não perguntou o que aconteceria a seguir. Não tentou justificar nada. Apenas sentou-se lá, mãos no colo, mandíbula cerrada, olhando através do para-brisa como se isso fosse mais seguro do que me encarar. A ligação chegou por volta das 10 horas. Eu ainda estava conectado ao sistema municipal, escrevendo um relatório sobre dados de sinais de trânsito quando meu telefone acendeu. Era o vice-diretor Larkin, voz plana, meio ensaiada. Houve um incidente. Precisamos que você venha. Quando estacionei em frente à escola, meu crachá ainda pendia no pescoço e percebi que não tinha comido nada naquele dia. Kellen estava sentado no banco do lado de fora da secretaria. Os nós dos dedos estavam vermelhos e ligeiramente inchados. A manga do moletom estava um pouco arregaçada. Os olhos estavam vazios, mas não ocos, focados em algo distante que nenhum de nós conseguia ver. Larkin estava atrás da mesa, representando-o. People do Administrator Preoccupado. Gravata impecável, palavras cautelosas, 2 pastas abertas à sua frente como adereços. Estamos recomendando uma suspensão de 3 dias, disse, além de um contrato comportamental que exigirá acompanhamento com nosso conselheiro escolar. O que aconteceu? Perguntei. Ele suspirou, como se eu já estivesse sendo difícil. Fizeram um comentário durante a aula de Ciências da Terra. Outro aluno, Trevor Pritchard, disse algo que Kellen achou ofensivo. Qual foi o comentário? Prefiro focar na resposta de Kellen. O encarei fixamente. O que Trevor disse? Larkin hesitou, olhou para a pasta aberta como se a resposta pudesse estar escondida entre as linhas. Foi uma piada sobre o livro de Kellen. Algo sobre visitor a Mayo Hospital Psychiatrico. Virei-me para Trevor, que estava sentado num canto tentando desaparecer dentro do seu casaco. Ele tinha o mesmo sobrenome de um dos nossos maiores doadores, o homem que presidia a Associação de Pais e adorava postar fotos de inaugurações de fitas, como se tivesse construído as escolas com as próprias mãos. Você disse isso? Perguntei diretamente. O rosto dele corou. Foi só uma piada. Você acha que isso torna melhor? Não quis dizer nada com isso. Pois é, respondi. Esse é o problema. Larkin pigarreou, como se estivéssemos saindo do script. Sr. Aines, realmente precisamos lidar com as ações de Kellen. Não estou desculpando o que ele fez, mas não finja que palavras não machucam tanto quanto socos. Kellen não falou durante nada disso. Nem uma palavra. Sentou-se imóvel, olhando para o carpete como se ele pudesse se abrir e engoli-lo se ficasse quieto o suficiente. Assinamos os formulários e eu o levei para fora, passando pela recepção, pelo estacionamento e até o carro, sem que nenhum de nós dissesse nada. O silêncio parecia um muro entre nós, grosso, alto e difícil de ignorar. Ele finalmente falou quando entramos na rodovia. Não vai adiantar, disse, ainda olhando para a estrada. Você vai me mandar de volta. Mantive as mãos firmes no volante, mandíbula tão teiça que doía. Não disse nada até estacionarmos na garagem. Biscuit latiu uma vez na varanda, como se estivesse conferindo presença. O vento estava cortante, o céu cinza o suficiente para parecer entardecer, embora ainda fosse meio-dia. Desliguei o motor, mas deixei as chaves na ignição. Virei-me para ele. Olha para mim. Ele não olhou. Olha para mim. Lentamente, como se doesse,
Ele virou a cabeça. Não vou te mandar embora. Você deu o soco. Vai lidar com isso. Mas você mora aqui. Entendeu? A garganta dele se moveu. Os olhos estavam vidrados, mas não chorosos. Sempre é a piada, sussurrou. E então veio o movimento. Eu já tinha ouvido isso de outras crianças, do meu eu mais jovem. Você se acostuma com a ordem das coisas. Alguém te testa, você reage, depois arruma suas coisas e vai para o quarto de hóspedes de outro estranho. Você fica, disse eu. Cumprimos a suspensão. Consertamos o que pudermos. E, se você ainda quiser isso na primavera, conversamos sobre adoção de verdade. Eu não planejava dizer isso. Simplesmente saiu, sólido. Sem hesitação. O corpo inteiro dele mudou, como se alguém tivesse tirado um peso. Não foi um sorriso, nem um obrigado. Apenas uma pequena mudança na forma como ele se sustentava, como se o chão pudesse aguentar, afinal. Você está falando sério? Perguntou. Estou. Os 3 dias seguintes foram silenciosos, mas diferentes. Ele não ficou trancado no quarto, nem se escondeu atrás de uma tela. Leu 2 livros inteiros e fez um omelete no segundo dia que tinha gosto de borracha, mas estava apresentável. Eu não critiquei. Comi tudo. Voltei à escola e me encontrei com Larkin e com o conselheiro. Elaboramos um plano que não soava como punição, mas também não deixava nada passar. Kellen teria que fazer cheque 2 vezes por semana. Escreveria uma reflexão, ideia dele, não minha. Larkin assentiu como se estivesse levando o crédito pelo acordo. Na manhã de seu retorno, Kellen estava em pé na porta com a mochila já pendurada no ombro. Ele não falou até eu pegar as chaves. Quero que você segure, disse. Segurar o quê? Perguntei. A foto, respondeu, só por hoje. Ele a segurava como se fosse algo frágil, algo que precisava de proteção. Seus dedos ficaram ali por um segundo enquanto eu a pegava. Tem certeza? Perguntei. Ele assentiu, só por garantia. Guardei a foto no bolso interno do meu casaco. Ele observou para se certificar de que ela ficasse plana. Biscuit pulou na porta, pronta para dar sua volta matinal na varanda. Enquanto saíamos, olhei para ele e vi algo mudar em seu rosto. Não era paz, nem confiança, isso viria depois, se viesse, mas algo mais estável. Como se ele não estivesse mais esperando que o chão desabasse. Kellen estava sentado à mesa da cozinha com o livro da biblioteca aberto quando Miles bateu à porta. Biscuit latiu uma vez e trotou até ele como se o esperasse. Ele trouxe bagels ainda quentes no saco de papel e o laptop debaixo do braço. Não sabia de qual ele ia gostar, disse Miles, apontando para Kellen. Então comprei todos. Kellen lançou um rápido olhar, mas não se mexeu. Não estava sendo rude. Estava observando, medindo, como uma criança que já viu adultos entrarem e saírem sem aviso muitas vezes. Eu conhecia aquele olhar. Eu o tinha quando Miles e eu éramos meninos, tentando adivinhar qual família adotiva desistiria primeiro. Miles sentou-se à frente dele, abriu o laptop sem pedir e tirou um guardanapo, colocando um bagel de canela e uva passa diante de Kellen como se fosse uma oferenda. Posso ver a foto? Perguntou. Kellen não respondeu de imediato. Sua mão se moveu até o bolso, aquele onde sempre aguardava quando não estava sobre a mesa ou ao lado da cama. Depois de alguns segundos, ele a tirou, desdobrou com cuidado e empurrou-a pela mesa. Miles a segurou com 2 dedos e a levantou sob a luz da cozinha. Então parou. Está vendo isso? Perguntou, batendo no canto superior esquerdo. Inclinei-me para olhar. Logo atrás do ombro de Alisa, tênue e ligeiramente fora de foco, havia um letreiro de neon meio escondido pelo cabelo dela. Dava para distinguir o formato de um globo e a parte superior de algumas letras. Atlas Loans, disse Miles. Esse é o logotipo deles. Houve um escândalo cerca de 10 anos atrás. Empréstimos predatórios, fraude, o pacote completo. O Estado fechou tudo, mas apenas uma unidade tinha o globo completo com as linhas de longitude. Onde? Perguntei. Avenida Ravenel. Zona Sul. Acho que já não existe mais, mas costumava fazer trabalho voluntário por lá. Devil comandava o projeto de assistência no abrigo. Ele tinha alguns frequentadores daquela quadra. Uma mulher em especial aparecia de vez em quando. Jovem mãe, histórico de problemas mentais. Aparecia, depois sumia. So familiar. Senti algo apertar no peito.
Não era dor exatamente, mas um peso. Uma pressão que vinha de finalmente enxergar uma forma por trás da neblina. Você acha que era ela? Perguntei. Miles não assentiu. Não precisou. Apenas disse. Devon manteve uma pasta com fotos de um projeto de arte. Há uma escultura lá, um pássaro de metal, uma garça de ferro, asa dobrada. Uma peça de arte pública estranha que a cidade nunca terminou de financiar. Se estiver na foto, sabemos qual é a quadra. Peguei meu telefone e escaneei a foto ali mesmo na mesa. Ampliei o fundo e ajustei a exposição. Demorou um minuto, mas então vi. Lá estava, penas de metal enferrujadas, uma asa dobrada como se tivesse sido atingida por um carro e nunca consertada. Mal dava para vê-la ao lado do meio-fio, atrás do cotovelo de Alisa. Aí está, disse eu. É esse o pássaro. Miles já tinha o telefone na mão. Mandou uma mensagem para Devon, rápida e direta. Esperamos em silêncio por cerca de 10 minutos. Kelly não falou. Apenas encarou a foto na tela do meu celular como se pudesse forçar mais detalhes a aparecer. Devon ligou de volta, voz firme e clara. Lembro dela, disse. O nome pode ter sido Elise. Ela aparecia no centro de distribuição na Ravenali. Nunca pegava comida, nunca ficava muito tempo. Tinha um filho. Garotinho adorável. Sempre me perguntava sobre dinossauros. Um dia, os dois pararam de aparecer. Você tem algum registro? Nenhum nome. Não era permitido. Mas quando a quadra foi demolida para aquele projeto de apartamentos, transferimos todos os casos ativos para o programa da Darlene, 2 bairros ao leste. Se ela não entrou no sistema, pode ter passado por lá. Agradeci e desliguei. Kellen ainda não tinha dito uma palavra. Liguei para a Janelle antes do pôr do sol. Ela atendeu rapidamente, como se estivesse esperando algo interrompê-la. Se eu tiver um local daquela época, disse eu, com quem devo falar agora? Darlene, respondeu. Ela dirige um grupo de casas de apoio. Recebeu muitas indicações quando Ravenali foi fechada. Vou entrar em contato com ela e pedir que ligue. Kellen levantou-se e foi para a sala sem fazer barulho. Não bateu a porta. Não chorou. Apenas saiu da conversa como se já tivesse ouvido o suficiente. Deixei-o ir. Miles ficou por mais 1 hora. Não falamos sobre a foto ou Elise novamente. Apenas ficamos sentados no sofá vendo Biscuit mastigar um brinquedo de corda como se o odiasse por existir. Naquela noite, depois que a casa ficou em silêncio e as luzes apagadas, Kellen saiu do quarto segurando a foto em uma mão. Sentou-se no chão em frente ao sofá. Biscuit subiu em seu colo sem pedir permissão. Ele levantou a foto, passou o polegar sobre o globo e me olhou. Se ela estiver lá, disse. Nós vamos. Não havia nenhum traço de dúvida na voz dele. Nenhum medo, apenas determinação. Vamos, respondi. Observei Kelly no banco do passageiro, o caderno no colo, os dedos descansando sobre o papel barato como se ele pudesse desaparecer se piscasse por muito tempo. Ele não o abria desde que saímos do escritório de Darlene. A foto estava guardada dentro da capa frontal, apenas um canto aparecendo, como se também estivesse ouvindo. Estacionamos no pátio em frente ao escritório principal dela, um prédio de tijolos simples com calçada rachada e uma rampa que já havia enfrentado muitos invernos. Ela nos recebeu na porta exatamente no horário. Sem prancheta desta vez, mas com a mesma expressão calma, como se já tivesse pensado em 10 maneiras diferentes de como aquilo poderia acontecer. Quero conversar com ele primeiro, disse, olhando para mim. Não estava pedindo permissão, apenas me informando como seria. Ele merece espaço para dizer o que quer sem tradução. Olhei para Kelly. Ele assentiu uma vez, levantou-se e a seguiu pelo corredor sem dizer uma palavra. Fiquei sentado por 20 minutos ouvindo o zumbido de uma máquina de venda automática e o chiado das lâmpadas antigas. Esse foi o período mais longo em que estivemos no mesmo prédio sem eu saber o que ele estava fazendo. Quando voltaram, a postura dele estava diferente. Ainda tensa, ainda cautelosa, mas algo havia mudado. Ele parecia mais alto, não em altura, mas em presença. Darlene deu um passo para o lado para deixá-lo passar e então disse, há mais uma coisa. Ela foi até um armário atrás da mesa, pegou um recipiente plástico transparente com fita adesiva sobre a tampa. Na fita, alguém havia escrito, pertences diversos dos residentes em letras de forma. Ela abriu a caixa,
Tirou um pequeno caderno espiral e o colocou sobre a mesa. A equipe limpa o depósito 2 vezes por ano, disse. A maior parte é lixo. Mas este aqui, não conseguimos jogar fora. A capa estava arranhada. Um canto dobrado para trás. Na frente, em letras grossas de marcador, lia-se, para o meu menino. Eu não me mexi. Kellen também não. O ambiente parecia ter ficado 10 graus Celsius mais frio. Ela escreveu aí dentro? Perguntei. Com o tempo, sim, respondeu Darlene. Quinitas diferentes. Algumas entradas com meses de intervalo. Há desenhos, foguetes, panquecas, estrelas, e cartas que começam com oi, inseto. Kellen olhou para o caderno como se fosse radioativo. Depois, lentamente, sem levantar os olhos, estendeu as mãos e puxou-o para si. Não o abriu imediatamente. Apenas ficou sentado, respirando pelo nariz, com os polegares pressionados contra a capa. Então o abriu e começou a ler. 2 páginas, talvez 3, os lábios se movendo um pouco, apenas o suficiente para perceber. Depois de 1 minuto, levantou o olhar. Sua voz estava firme, mas baixa. Ela se lembrava de mim. Eu não disse nada. Aquele era o momento dele, não o meu. Marcamos uma visita para aquele sábado. Darlene disse que começaríamos no jardim. Menos estímulos, menos vozes, mais ar livre. Vai parecer menos uma entrevista, disse. Ela lida melhor quando não parece algo oficial. Seus olhos se voltaram para mim antes que eu pudesse perguntar. Se tudo correr bem, você pode trazer o cachorro na próxima vez. Às vezes, a familiaridade viaja melhor em 4 patas. Assenti com a cabeça. Essa parecia ser o tipo de regra que eu podia respeitar. Miles nos encontrou no corredor na saída. Não tinha dito que viria, mas lá estava ele, encostado na parede com 2 cafés e uma expressão tranquila. Quando viu Kellen com o caderno, não perguntou nada. Apenas entregou um dos copos e disse, você merece. Kellen não bebeu, mas também não devolveu. Miles esperou até chegarmos ao estacionamento. O vento estava mais forte. Ainda havia folhas presas ao meio-fio desde a última tempestade. Quando chegamos ao carro, ele tocou meu ombro. Um aperto rápido, sem palavras no início. Você está fazendo isso do jeito certo, disse. Assenti, mas por dentro não parecia certo. Parecia que eu estava carregando um copo cheio até a borda com algo frágil e que cada passo podia derramar tudo. A viagem de volta para casa foi novamente silenciosa, mas não do tipo pesado. Era aquele tipo de silêncio que ninguém quer quebrar, com medo de tornar as coisas reais rápido demais. Kellen manteve o caderno aberto no colo. A foto permanecia dentro, aparecendo entre 2 páginas preenchidas com linhas de caligrafia que pareciam ter sido escritas em dias calmos, talvez dias medicados, talvez dias lúcidos. Eu não perguntei. No meio do caminho, ele finalmente falou, e se ela não me reconhecer? Mas não terminou a frase. Apenas a deixou no ar. Não me apressei para preencher o silêncio. Deixei-o assentar primeiro. Depois disse, então a ajudamos a lembrar. Ou, apenas mostramos que você ainda está aqui. Isso também conta. Ele não assentiu nem discutiu, apenas continuou folheando as páginas. Vi um desenho. 3 panquecas em forma de estrela, uma com o rosto sorridente. Quando estacionamos na garagem, Biscuit estava na janela. Ela bateu a pata no vidro uma vez e depois desapareceu de vista, provavelmente correndo para a porta da frente para recebê-lo. Kellen colocou o caderno debaixo do braço e saiu do carro. Quer deixar isso aqui dentro? Perguntei, apontando para ele. Não. Vou segurá-lo dentro de casa. Ele foi direto para o sofá e sentou-se com os pés dobrados embaixo do corpo, o caderno equilibrado nos joelhos. Não voltou a ler naquele momento. Apenas manteve a mão sobre a capa, os dedos deslizando levemente sobre as letras como se tentassem memorizar a textura. Fiquei na cozinha observando por um instante. Depois comecei a fazer uma lista de compras. Mistura para panquecas, extrato de baunilha, xarope. Eu não sabia se Elise conseguiria comer alimentos sólidos. Não sabia se ela sequer viria à mesa. Mas, se viesse, estaríamos prontos. Kellen não disse uma palavra durante todo o trajeto. Segurava o caderno com as 2 mãos como se tivesse ossos, como se pudesse quebrar. Seus joelhos tremiam a cada poucos segundos, como se aquele movimento fosse a única coisa impedindo seu estômago de se revirar.
Eu também não disse muito. Sabia que era melhor não furar o silêncio que estava mantendo o garoto inteiro. Quando chegamos ao estacionamento, o jardim foi a primeira coisa que apareceu. Canteiros elevados com madeira envelhecida. Um banco torto pintado pelos residentes em tons vibrantes de azul e amarelo. Havia um pequeno sino de vento sobre a cerca, moldado como um sol com raios faltando. O lugar estava tranquilo, não vazio, apenas tranquilo de um jeito que hospitais nunca estão. Darlene nos recebeu no portão. Hoje é um bom dia, disse. Vamos manter as coisas sob controle. Ela olhou para Kellen como se estivesse procurando pontas afiadas, não encontrou nenhuma e assentiu. Caminhamos juntos pelo caminho de cascalho, devagar. Eu a vi antes que ele visse. Elise, parada ao lado de um arbusto de alecrim, as mãos se movendo nervosamente, torcendo uma sobre a outra como se estivesse tentando dobrar um pedaço de papel que não se dobrava. Seu cabelo estava mais curto agora, mais fino. A cor começava a mudar nas raízes, fio cinza suave se misturando ao castanho. Ela parecia pequena, mas não quebrada. Não naquele dia. Ela não se moveu quando o viu. Apenas piscou uma vez, como se o corpo precisasse reiniciar. Kellen, disse, como se o nome tivesse vivido em sua boca o tempo todo e ela não tivesse certeza se era permitido pronunciá-lo. Ele congelou. Um pé firmemente no chão, o outro meio passo atrás. Viu respirar superficialmente, depois de novo. Ele assentiu. Não rápido, não grande, apenas o suficiente. Ela deu um passo à frente devagar, levantou a mão como se não tivesse certeza de onde terminava o rosto dele e começava o ar. 2 dedos tocaram sua bochecha, suaves e rápidos, como se o contato pudesse desaparecer se durasse muito tempo. Escrevi para você, disse ela, olhos no chão. Não sabia para onde enviar. Queria que você tivesse panquecas aos sábados. Não sabia mais como fazer isso acontecer. Kellen não disse nada. Apenas enfiou a mão no casaco, pegou o caderno e o entregou a ela. Sem hesitação, sem drama. Apenas, ali. Ela olhou para a capa. Sua boca se abriu um pouco, como se uma pergunta quisesse sair, mas nada veio. Seus olhos foram até Darlene e depois voltaram para Kellen. Você o encontrou, sussurrou. Foi quando os ombros dela relaxaram. Não é muito, mas o suficiente para ver. Como se algo dentro dela tivesse soltado uma corda que vinha segurando há anos. Sentimonos no banco. Eu hesitei por um segundo antes de sentar e depois me levantei de novo. Não conseguia descobrir o que fazer com as mãos. Não existe manual de instruções para ser a pessoa no meio de algo tão frágil. Miles ficou para trás, perto do portão, mãos nos bolsos, cabeça baixa, dando espaço sem se afastar demais. Ele sabia quando a presença era mais importante que a participação. Elise começou a falar aos tropeços, como se tentasse organizar as peças de um quebra-cabeça que não via há anos. Contou sobre o nascimento de Kellen, sobre como ele era silencioso e tinha olhos enormes. Falou que costumava cantar na cozinha e que ele fazia um barulho suave, como se estivesse tentando acompanhar a melodia. Depois, a conversa mudou. As palavras ficaram mais difíceis, mais lentas. Foi entrando aos poucos, disse. No início era só nervosismo, um pouco de medo. Depois comecei a ver padrões nas placas dos carros. Achei que os ônibus estavam nos seguindo. Parei de comer qualquer comida que eu não mesma tivesse cozinhado. Colocava bilhetes debaixo das portas, escrevia cartas que não faziam sentido. Achava que os homens da farmácia estavam nos vigiando. Achei que, se eu fosse embora, se eu me tornasse pequena o bastante, você estaria seguro. Kellen não se mexeu. Seu rosto permaneceu imóvel, mas as mãos seguravam o banco com força, como se estivesse tentando se ancorar. Eu achava que as coisas ruins estavam ao meu redor. Achei que poderia levá-las comigo se simplesmente desaparecesse. Eu via em sua mandíbula o esforço para memorizar cada palavra, como se precisasse recitá-las depois apenas para acreditar que tinham sido ditas. Senti minha própria garganta apertar, mas mantive os olhos no arbusto de alecrim logo atrás dela. Elise parecia querer disappear nele. Kellen finalmente falou. Tenho lido livros sobre o cérebro, disse. Não os inspiradores. Os científicos. Elise soltou uma risada pequena. Mal audível. Ele contou a ela sobre a escola, sobre biscuit, sobre como preferia não ficção porque histórias o deixavam nervoso, muitas regras inventadas, disse ele.
Eu não gosto de surpresas na escrita. Ele não contou sobre o soco. Eu também não. Não ali. Não com terra debaixo dos nossos pés e tantas coisas não ditas ainda pairando no ar. Um sino tocou em algum lugar do prédio, suave, intencional, como se sinalizasse uma mudança, não um fim. Darlene deu um passo à frente e nos fez um pequeno sinal com a cabeça. Vamos encerrar enquanto está calmo. Elise estendeu a mão e tocou o pulso de Kellen com a ponta dos dedos. Volte, pediu ela. Sim, respondeu ele. Sem pausa, sem olhar para mim, apenas sim. Voltamos ao carro sem dizer uma palavra. Kellen entrou no banco do passageiro e colocou o cinto de segurança como se fosse apenas mais um compromisso, mas não olhou para mim. Olhou para frente, como se o prédio inteiro ainda estivesse dentro de sua cabeça. Liguei o motor e saí devagar. 1 minuto depois, ele falou, ela não fugiu. Deixei as palavras pairarem no ar, como se estivessem tentando encontrar um lugar para se fixar. A terceira visita terminou com Elise entregando a Kellen uma flor de papel que ela mesma tinha feito na terapia em grupo. O caule estava dobrado. A cor era um azul desbotado. A marca do marcador atravessava o papel de construção, irregular e honesta. Ele não disse nada, apenas a colocou entre 2 páginas do caderno. Na quarta visita, ele parou de recuar quando ela tentava pegar sua mão. Foi então que Janelle apareceu em casa com um pacote, um envelope pardo, 3 clipes de papel e uma caneta azul. Abriu sobre a mesa enquanto Kellen estava sentado à minha frente, meio sanduíche intocado no prato. Se você tiver certeza, disse ela. Kellen olhou para ela, depois para mim. Tenho, disse ele antes que eu pudesse responder, então eu também disse. A audiência foi marcada para a última sexta-feira de abril. Passei a ferro meu único terno. A calça estava mais apertada do que eu lembrava, mas ainda servia. Kellen usou um blazer que encontramos num brechó no centro, e deixei que ele escolhesse a gravata. Ele escolheu uma com pequenos planetas, azul escuro com Saturno bem no centro. No tribunal, Elise se sentou na ponta do nosso banco. Darlene ficou ao lado dela, calma e imóvel. O cabelo de Elise estava preso com um prendedor que parecia não ter sido usado há muito tempo. Suas mãos permaneceram cruzadas no colo. O juiz leu a papelada, fez uma pergunta para cada um de nós. Para mim, para Kellen, para Janelle. Nada difícil, apenas o suficiente para tornar tudo oficial. Então o martelo bateu no bloco. O som parecia alguém batendo a porta contra um vento que não queria ficar do lado de fora. E foi isso. Saímos direto para uma lanchonete a 3 quarteirões dali, daquelas com assentos vermelhos, cardápios plastificados e uma garçonete que enche seu café antes mesmo que você perceba que está vazio. Kellen pediu panquecas. Você pode cortar uma em forma de estrela? Perguntou ao cozinheiro, que passava por ali. Ela riu, pegou o prato e voltou 5 minutos depois com uma panqueca de 5 pontas, claramente cortada à mão. Foi o melhor que consegui, disse ela. Está perfeito, respondeu ele, e ele quis dizer isso. Elise envolveu as mãos em uma xícara de café e não bebeu. Apenas a segurou. Observou-o comer como se estivesse tentando memorizar a maneira como ele mastigava. Ele fez uma pergunta pequena, qual era a cor favorita dela quando criança, e ela respondeu como se fosse um teste. Eu os deixei conversar enquanto pagava a conta. 1 semana depois, a conselheira da escola ligou. Há um concurso de redação, disse ela. O tema é minha definição de lar. É apenas por diversão. Mas tem uma bolsa de estudos. Quando falei com Kellen sobre isso, ele revirou os olhos como se fosse a ideia mais idiota do mundo. Mas naquela mesma noite, ele se sentou à mesa da cozinha e escreveu tudo de uma só vez. 6 parágrafos, sem revisões. Não me deixou ler até depois de enviar. A última linha ficou gravada na minha cabeça. Lar é o lugar que mantém o seu formato, mesmo quando você não está nele. 1 mês depois, disseram que ele tinha vencido. A cerimônia de premiação foi realizada no ginásio da escola. Cadeiras dobráveis, café ruim e um microfone que chiava toda vez que alguém o ajustava. Eu vesti meu único terno. Kellen usou o mesmo blazer, mas adicionou o broche de panqueca em forma de estrela que Elise lhe dera no fim de semana anterior. Ela também foi, com Darlene ao lado, ambas sentadas perto do fundo. O cabelo de Elise estava penteado, o casaco abotoado errado, o primeiro botão solto, o segundo fechado, e eu arrumei para ela na entrada.
Ela olhou para as próprias mãos quando fiz isso e depois me deu um sorriso como se eu tivesse oferecido algo que não lhe era oferecido há anos. Bom toque, Sister Darlene. Eu não respondi. Apenas olhei para a frente. O Sr. Larkin anunciou os nomes com um tom como se estivesse lendo anúncios fúnebres. Quando chegou ao de Kellen, hesitou meio segundo. Depois leu claro e limpo, Kellen Innes. Eu bati palmas. Não alto, não de forma dramática, apenas constante. Logo o suficiente para que ele ouvisse. Kellen caminhou até o palco, pegou o certificado com as duas mãos e assentiu uma vez. Sem discurso, sem sorriso, mas seus olhos percorreram a multidão até pararem em Elise. Foi nesse momento que algo em seus ombros relaxou. Trevor estava sentado na segunda fileira, com os olhos fixos no chão. Seu pai estava no corredor, tirou uma foto com uma câmera de verdade, flash ligado, obturador rápido, e foi embora antes da última premiação. Eu vi. Sempre vejo o que as pessoas tentam esconder. Depois, no estacionamento, Elise puxou Kellen para um abraço. Não apertado, não grudento, apenas o suficiente para fechar a distância entre os dois. Você escreveu como se quisesse dizer aquilo, disse ela. Eu quis, respondeu ele. Ela se afastou um pouco, como se quisesse garantir que o momento não quebraria por causa de peso demais. Darlene ficou por perto, mãos nos bolsos do casaco, observando tudo sem interromper. Enquanto caminhávamos até os carros, Darlene ficou ao meu lado. Café algum dia? Perguntou. O tom era casual, como se estivesse me entregando o folheto, não oferecendo algo novo. Claro, respondi. Meu coração não acelerou nem fez nada estúpido. Apenas disse, ok. A primeira mensagem chegou na minha caixa de entrada às 7h42 de uma segunda-feira. Um vizinho, alguém que eu só conhecia o suficiente para acenar ao cortar a grama, me encaminhou um link de um daqueles aplicativos de bairro onde as pessoas reclamam de coleta de lixo e adolescentes andando devagar demais. A postagem era anônima, claro. Perfil sem foto, sem nome, apenas um apelido genérico e uma sequência de frases disfarçadas. Há um aluno em nossa escola cuja mãe está em um hospital psiquiátrico. Quão seguro isso realmente é? O timing não foi sutil. Na noite anterior, eu havia postado uma foto de Kellen segurando seu certificado de bolsa de estudos. Elise e Darlene apareciam desfocadas ao fundo, visíveis o suficiente para quem quisesse encontrar algo. Não respondi. Fiz capturas de tela. Trabalhar no setor público ensina você a identificar padrões. O que pessoas reais parecem por trás de contas falsas. Que tipo de rastros digitais ficam quando alguém tenta parecer inocente demais. Na hora do almoço, eu tinha nomes de usuário, caribos de data e hora. Eu deixei as pistas no lugar, o suficiente para entregar a alguém mais inteligente do que eu, se necessário. Mandei uma mensagem para Miles. Ele ligou 5 minutos depois. Não alimente isso, disse. Lixo quer atenção. Liguei para Darlene. A resposta dela foi mais direta. Proteja seu filho. Então escolhi um meio termo. Fiz uma denúncia no gabinete do procurador municipal. Anexei as capturas de tela. Destaquei a linguagem usada, a data do prêmio de Kellen e o tom das respostas. Também enviei um e-mail para a diretora e pedi que o tema do estigma comunitário fosse abordado diretamente na próxima reunião do conselho escolar. Naquela tarde, vi a postagem novamente. Não a anônima e vaga, essa era de verdade. Veio do pai de Trevor, o Sr. Pritchard. Não real photo real. Ele havia carregado uma imagem da cerimônia no ginásio. Um close na fileira dos premiados, mas Elise estava no canto, quase fora de foco. A legenda dizia, bom saber que o horário de visitas está mais flexível hoje em dia. Ele achava que era esperto. Imprimi aquilo e levei direto para a sala da diretora na manhã seguinte. Entreguei virado para cima, sem envelope. Ou resolvemos isso publicamente, disse, ou eu vou à imprensa contar como sua escola lidou com a briga, com o silêncio e com o que veio depois. Ela não discutiu. Na reunião do conselho escolar 2 semanas depois, fui o terceiro a falar. Não citei nomes. Não precisei. Qualquer pessoa prestando atenção sabia exatamente de quem eu estava falando. Meu filho deu um soco depois de ser ridicularizado. Ele foi suspenso. Ele ficou. Ele fez o trabalho. Escreveu sobre Lar e conquistou uma bolsa de estudos. E mesmo assim, adultos estão transformando em piada por causa de quem sua mãe é.
Parei tempo suficiente para que o silêncio se fizesse presente antes de me afastar do microfone. Miles falou em seguida. Ele leu de uma folha impressa, com voz calma e firme. Doença mental não é uma falha de caráter, disse. Não é contagiosa. Não é um fracasso moral. Não é culpa herdada. Ele saiu e acenou para Darlene, que se aproximou do púlpito com as duas mãos apoiadas. Trabalhamos com pessoas que estão reconstruindo suas vidas, disse. E você se surpreenderia com a força que isso exige. Algumas pessoas levantam pesos. Outras acordam todos os dias e decidem continuar. É o mesmo músculo. Deu para sentir a mudança no ambiente. As pessoas pararam de rolar as telas dos celulares. Algumas se inclinaram para a frente. Alguns pais giraram suas cadeiras, como se tivessem acabado de se lembrar de onde estavam. 2 dias depois, recebi uma ligação do gabinete do procurador municipal. A conta anônima, um dos dirigentes da associação de pais havia usado uma conta falsa ligada ao e-mail do trabalho, o mesmo que usava para participar do comitê de segurança da escola. Foi multado com base na lei local contra assédio. Renunciou no dia seguinte. Silenciosamente. Eu não comemorei. Apenas arquivei as capturas de tela e segui em frente. Na sexta-feira, recebi um e-mail do Sr. Larkin. Curto e seco, mas claro. A escola vai implementar um programa de combate ao estigma no próximo trimestre. Está revisando a política disciplinar com um consultor externo de equidade. Um memorando será enviado à equipe até segunda-feira. Li o e-mail 2 vezes e o arquivei em uma nova pasta que nomeei. Não perca isso. Kelly não quis falar sobre nada disso. Quando toquei no assunto, ele mal levantou os olhos do Facebook. Estava sentado na varanda jogando uma bola de tênis pelo quintal enquanto o Biscuit corria de um lado para o outro, como se estivesse tentando entrar em um time que não existia. Você não precisa dizer nada, disse. Só quero que saiba que não deixamos isso passar. Ele pegou a bola no ar e a girou entre as mãos, como se a estivesse pesando. Você falou? Perguntou. Falamos. Por ela também. Sim. Por vocês dois. Ele assentiu uma vez. Bom, disse. Já era hora. O verão chegou como um ar-condicionado com o botão quebrado, barulhento, inconsistente, mas impossível de ignorar. Kellen trocou o moletom por uma camiseta desbotada da NASA e começou a usar sandálias pela casa, como se sempre tivesse morado ali. Eu estava no meio de um pote de sorvete quando Darlene ligou em meados de julho. Elise teve uma manhã difícil, disse ela, com a voz calma de sempre. A nova dosagem entrou com muita força. Além disso, eles fizeram um simulado de incêndio sem aviso. Ela machucou alguém? Perguntei imediatamente. Não, respondeu Darlene. Ela entrou em pânico. Achou que era outra coisa. Agora está tudo bem, mas vamos diminuir o ritmo por um tempo. Petitas Curtis. Apenas no jardim. Sem mudanças na programação. Entendido, respondi. Vamos seguir o plano. Naquele sábado, Kellen quase não disse uma palavra durante os 20 minutos da visita. Elise parecia cansada. Seus olhos acompanhavam coisas que não estavam ali. Ela tentou segurar a mão de Kellen uma vez e depois a retirou antes de tocá-lo. No carro, ele olhou pela janela e não pediu para colocar música. Naquela noite, sentou-se na varanda com o caderno aberto no colo e encontrou uma carta dobrada no bolso de trás, como se tivesse se escondido de nós o tempo todo. Era datada de 5 verões atrás. A caligrafia estava mais bagunçada. Algumas linhas se estendiam até as margens. Para um menino que ama foguetes, começava. Se eu não puder ver a lua, ainda saberei que ela está lá. E quando você olhar para cima, saiba que estou tentando olhar também, mesmo que esteja em algum lugar sem janela. Ele não disse nada quando terminou de ler. Apenas ficou sentado, virando a página dobrada repetidamente entre os dedos. Saí e me sentei ao lado dele no degrau superior. Não falei nada. 1 minuto depois, ele me entregou a carta. Eu a li uma vez e a devolvi. Ela continuou tentando, disse. Não parecia estar perguntando se era verdade. Era como se já tivesse decidido que sim. Ainda tínhamos nossos altos e baixos. Ele ficou fora até tarde uma vez com um grupo de amigos da rua de trás. Não atendeu o telefone. Outra vez, tirou nota baixa em um teste de ciências porque esqueceu que era dia de prova. Quando ele ficava calado, eu não pressionava. Quando eu ficava com raiva,
lavava panelas que já estavam limpas. Esse era o nosso ritmo. Um de nós se afastava, o outro esperava. Depois, nos encontrávamos no meio, quando parecia seguro. Em agosto, ele perguntou se poderia ser voluntário na biblioteca. Assinei a autorização e o deixei lá em seu primeiro turno. Quando fui buscá-lo, ele estava com cheiro de cola velha e papel e me contou que uma mulher havia pegado um livro sobre apicultura, mesmo sendo claramente alérgica a abelhas. Ela disse que gosta de ler coisas que a assustam, contou. Você entende isso? Agora entendo. Ele continuou indo. 2 tardes por semana, na sessão de não-ficção, principalmente organizando prateleiras, mas às vezes ajudando as pessoas a encontrar livros. Começou a fazer uma lista mental do que as pessoas pegavam emprestado e a criar hipóteses silenciosas sobre suas vidas. Eu escutava, porque era disso que ele precisava, alguém para ouvir as peças e não rir da forma como se encaixavam. Mais ou menos na mesma época, o Sr. Pritchard enviou um e-mail, curto, formal, cheio de expressões como profundo arrependimento e sincero pedido de desculpas. Parecia ter sido copiado de um manual de gestão de crises de relações públicas. Não respondi. Apenas arrastei o e-mail para uma pasta chamada irrelevante e fechei a aba. Enquanto isso, o café com Darlene virou 2 cafés. Depois 3. Não falávamos muito sobre Kellen, não diretamente. Falávamos sobre o trabalho dela, o meu, a artrite da mãe dela, meus acolhimentos anteriores. O tipo de cansaço que você só sente quando a maior parte da sua energia vai para manter outras pessoas estáveis. Ela não pedia mais. Nem eu. Esse era o ponto. No início de setembro, Kellen perguntou se poderíamos fazer algo diferente na próxima visita de sábado. Em vez de irmos lá, disse, ela pode vir aqui? Não respondi imediatamente. Quer dizer, só para o café da manhã. Darlene pode ficar. Levei-me essa proposta a Darlene. Ela confirmou com a equipe, escreveu as regras, horário de chegada, duração, transporte, medicação registrada, tudo aprovado. Elise veio com o cabelo em uma trança solta e um pequeno recipiente com bananas fatiadas. Fizemos panquecas. Ela tentou virar uma e acabou dobrando ao meio. Kellen riu. Só um pouco. Não alto, mas o suficiente. Ainda conta, disse ele. Depois, sentamos à mesa por um tempo. Ninguém correu. Ninguém fingiu que aquilo era permanente. Naquela noite, ele entrou na cozinha enquanto eu lavava os pratos. Não é o mesmo que morar com ela, disse. Mas tem o cheiro dela. Ele não olhou para mim quando disse isso. Apenas pegou um livro no balcão e desapareceu no quarto. É assim que garotos como ele dizem coisas grandes, rápido, direto, sem contato visual. Kellen ficou atrás do microfone como se ele fosse julgá-lo primeiro. Suas mãos não tremiam, não dessa vez. Ele ajustou o papel uma vez, pigarreou e olhou para as fileiras de mesas redondas cheias de doadores da fundação, funcionários da escola e 2 adolescentes engravatados com cara de tédio. Ele odiava a ideia de falar em público. Dizia que se sentia desacado. Mas fez isso mesmo assim. O mesmo blazer do brechó da cerimônia. Havíamos alargado as costuras no verão. Ainda apertava um pouco nos ombros, mas servia. Eu vesti o único terno que tenho. Terceira vez e ainda aguentava firme. Darlene e Elise estavam sentadas perto do meio. Elise parecia pronta. Casaco abotoado corretamente, cabelo penteado, aquele olhar leve de concentração no rosto, como se estivesse tentando processar tudo em tempo real sem piscar demais. Ela segurava uma foto no colo, os dedos enrolados nas bordas. Kellen começou a ler. Não apressou, não hesitou, apenas percorreu as palavras como se já as tivesse vivido. Lar é o lugar que mantém o seu formato, mesmo quando você não está nele. Ele disse isso com a calma de quem já viveu cada linha. Depois, as pessoas aplaudiram. Não alto, não educadamente, de verdade. Um homem de um programa para jovens perguntou se Kellen consideraria falar com os alunos do primeiro ano no próximo semestre sobre estigma e pertencimento. Talvez, respondeu ele. Eu sabia que aquilo significava sim, apenas um sim cauteloso. Ao sairmos para o saguão, Elise nos alcançou e colocou algo na minha mão. Era uma foto, impressão fosca, bordas novas. Ela e Kellen sentados nos degraus da varanda de casa, lado a lado. As mesmas roupas do dia em que ela veio tomar café da manhã. Biscuit estava ao fundo, borrada,
língua de fora. Achei que ele deveria ter uma melhor agora, disse ela. Antes que eu pudesse responder, virou-se e voltou para perto de Darlene, que conversava com uma mulher do Conselho de Saúde Mental. Mais tarde, quando saímos para a calçada, o ar estava limpo, frio o suficiente para ser notado, quente o suficiente para manter o casaco aberto. Peguei do bolso interno a foto antiga, a mesma que eu tinha guardado desde o dia da suspensão. Ainda dobrada, ainda com as bordas gastas. Ele olhou para ela por um segundo, depois tirou a nova e as colocou lado a lado. Não preciso mais dormir com ela, disse. Mas quero que fique por perto. Deixamos Elise por último. Darlene ficou para assinar alguns papéis. Quando estacionamos na calçada, Elise cantarolava baixinho. Reconheci a melodia. Ela tinha escrito a letra no caderno uma vez, uma canção de ninar inventada em um estacionamento qualquer. Quando paramos, ela se virou para Kellen e estendeu 2 dedos, tocando sua bochecha como fizera naquele primeiro dia no jardim. Próximo sábado? Perguntou. Próximo sábado, respondeu ele sem hesitar. De volta para casa, ele foi direto para o quarto. Biscuit o seguiu, deitando-se sobre seus pés como se não o visse há uma semana. Ele pegou fita adesiva da gaveta e colou as 2 fotos na lateral da estante. Alegria Antigua, Prova Nova. Depois abriu um livro sobre aviação e começou a ler, como se fosse apenas mais uma noite qualquer. Lavei 2 pratos e um garfo. A casa estava silenciosa daquele jeito que significa que todos estão onde deveriam estar. Tenho 55 anos agora. Às vezes as pessoas me perguntam por que assumi o risco. Perguntam como se houvesse uma razão clara. Não havia. A resposta muda dependendo do dia, dependendo de como foi o trabalho ou de quão cansado estou. Mas isso permanece. Um garoto chegou com uma mochila e uma foto e nós construímos cômodos ao redor dela. Não consertamos tudo, a vida real não funciona assim, mas criamos espaço para a verdade. Fechamos a porta para quem precisava que ela fosse fechada. E mantivemos as luzes acesas tempo suficiente para que ele percebesse que o quarto era dele.